Provérbios capítulo 30, versículo 29 até o 31. Falamos em primeiro lugar o leão. Ninguém pode vencê-lo. Ninguém no mundo animal. Glória a Deus. Aleluia. O leão é o exemplo. Aleluia. De autoridade. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. De força. Glória a Deus. O leão é o exemplo de invencibilidade. O leão caminha pelas selvas de maneira elegante e sem medo algum de qualquer perseguidor. A sua força lhe dá a primazia. O leão é tido como o rei dos animais, pois nenhum outro ousa desafiá-lo. O leão é símbolo de poder e autoridade. O Senhor Jesus Cristo é comparado a um leão. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Apocalipse capítulo 5 e versículo 5. Glória a Deus. Que o espírito do leão da tribo de Judá, aleluia, seja derramado sobre a tua vida. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E você entenda, aleluia, que apesar das suas fraquezas, em Deus você é invencível. Glória a Deus. Em Deus você tem autoridade. Em Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Nenhum perseguidor pode ter força para derrotá-lo. Glória a Deus. E enquanto você crer nisso, o inimigo nunca vai ter a ousadia, louvado seja o nome do Senhor, de desafiá-lo. Passemos agora ao cavalo de guerra bem cingido pelos lombos. Glória a Deus. O cavalo de guerra forma uma frase com sentido obscuro, pelo que há muitas conjecturas a respeito. O galo, o cavalo e o leopardo. Isto ocorre de acordo com as diferentes versões bíblicas. Estes animais são treinados para enfrentarem qualquer situação adversa que lhes ameacem. Quer dizer, são animais que não abaixam a cabeça, né? O galo de briga na rinha, o cavalo de guerra cingido para a batalha. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. O leopardo, que apesar de não ser, aleluia, o maior animal da sua espécie, aleluia, mas ele não refuga, aleluia. Ele não retrocede, glória a Deus. Ele enfrenta a luta, ele enfrenta a batalha, glória a Deus, com coragem e com muito atrevimento e ousadia. São firmes e vorazes, não têm receio de enfrentar qualquer adversário. São desenvolvidos e guerreiros. A Bíblia nos ensina a sermos firmes no dia da adversidade. Aleluia. Confira em Efésios capítulo 6, versículo 10 até o 20 e em Provérbios capítulo 24, versículo 10. Glória a Deus. Agora falemos um pouquinho sobre o bode e o rei. O bode, em primeiro lugar, e o rei a quem não se pode resistir. Apesar de tão mal interpretado por alguns curiosos, o bode tem muitas qualidades. Glória a Deus. Meu amado, aqui nós vamos falar da qualidade do bode. Amém? Nós, pregadores, costumamos sempre enfatizar a qualidade da ovelha, né? No que estamos certos. Amém? Mas hoje nós vamos mostrar que o bode também tem as suas qualidades. Glória a Deus. E uma delas é a valentia. Nos tempos antigos era usado para auxiliar na condução do rebanho. Ele ia à frente, abrindo o caminho. Tem senso de responsabilidade e autoconfiança. Glória a Deus. Quem sabe tudo, meu amado, aleluia, que tem faltado na tua vida é senso de responsabilidade. É olhar as coisas de Deus com mais responsabilidade. Glória a Deus. Eu posso chegar no culto a qualquer hora. Glória a Deus. Pode, meu amado. Se você estiver trabalhando, se você não tiver horário disponível, glória a Deus. Mas se você pode chegar no horário e não chega, está te faltando senso de responsabilidade, meu amado. Glória a Deus. Aquilo que plantamos, colhemos. Olha a lei da semeadura. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E, glória a Deus, às vezes, aleluia, esse exemplo de autoconfiança também do bode, glória a Deus, aleluia, que ele possa ser colocado em prática na nossa vida, né? Quantas vezes tudo que nos falta é autoconfiança. É autoconfiança. Será que Deus, glória a Deus, me ama? Será que Deus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Será que Deus realmente me quer? Será que Deus realmente tem um plano na minha vida, meu amado? Aleluia. Glória a Deus. Tenha um pouquinho mais de autoconfiança, aleluia. Deus te fez, meu querido.
querido. Aleluia. Você, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, é a perfeição da criação de Deus. Glória a Jesus, aleluia. Deus, louvado seja o nome do Senhor, fez você para que lhe desse louvor, para que lhe adorasse, para que lhe glorificasse. Deus lhe tem alta conta, deixe para lá e se será. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tenha um pouquinho mais de autoconfiança. Glória a Deus. Entenda uma coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Apesar, aleluia, da tua imperfeição, apesar dos teus pecados, pare de olhar para isso. Todo ser humano é falho. Todo ser humano é pecador. A Bíblia diz que todos pecaram e todos estavam destituídos da glória de Deus, mas agora aqueles que se decidiram por Cristo, aleluia, foram trazidos de volta. Louvado seja o nome do Senhor, a condição de filho de Deus. Reinam, louvado seja o nome do Senhor, absolutos com Cristo aqui na terra e reinarão um dia no céu. O Senhor te ama e tem grandes planos na tua vida. Confie, louvado seja o nome do Senhor. Tenha fé, glória a Deus. Tome esse exemplo, glória a Deus, aleluia, e siga em frente para vencer. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. O bode simboliza também aqueles que se apresentam primeiro, meus queridos. Louvado seja o nome do Senhor, sempre dispostos a fazerem o que for preciso, aleluia. E você está disposto, aleluia, a se apresentar, a fazer o que for preciso, a dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Glória a Deus. 1 Crônicas, capítulo 29 e versículo 5. Leia lá. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O rei no auge da sua majestade e opulência, com a convicção de que ninguém pode vencê-lo. Símbolo do cristão mais que vencedor. Aleluia. Aleluia. O cristão que crê, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. O cristão que acredita, ele reina absoluto com Cristo e ele é mais do que vencedor. Romanos capítulo 8, versículo 37, aleluia, nos afirma isso. A Bíblia diz que somos reis e sacerdotes, reis para governar e sacerdotes para interceder. Apocalipse capítulo 5 e versículo 6. Louvado seja o nome do Senhor. Infelizmente, alguns homens fazem mau uso de sua capacidade espiritual e física, escolhendo caminhos que parecem direitos, mas que no final os leva aos caminhos de morte. Provérbios capítulo 14, versículo 12. O caminho da rebeldia, por exemplo, traçado pelo homem ímpio, contém as sementes da morte. O caminho de Deus leva à vida eterna. Isaías capítulo 30, versículo 21 e João 14, 6. Aleluia. As declarações do profeta Isaías acerca dos homens insensatos são estarrecedoras. Olha só o que fala o profeta a respeito do homem insensato ou do homem louco, glória a Deus, que é, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, é interpretado assim na Bíblia, o homem que não reconhece Deus, o homem que não dá a Deus a sua glória, ele é chamado na Bíblia de homem insensato ou louco. O boi conhece o seu possuidor, o jumento, a majestade, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. O boi conhece, glória a Deus, o seu possuidor. E o jumento, a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ler novamente, glória a Deus. O boi conhece o seu possuidor. E o jumento, a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Isaías capítulo 1, versículo 3. Agora atestou esta realidade ao escrever: se procedeste loucamente, elevando-te, e se imaginaste o mal, põe a mão à tua boca. Provérbios capítulo 30 e versículo 32. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Há homens que planejam mal, resolvidos a prejudicar ou ferir pessoas. As palavras põe a mão na boca significam: pare com os teus planos maldosos. Glória a Deus. Arrependa-te dos teus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Os perversos buscam depender de seu próprio intelecto. Glória a Deus. Maquinam o mal. Louvado seja o nome do Senhor. Planejam, glória a Deus, o mal.